Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Palavras da Bíblia Sagrada, neste dia da Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, a Bíblia, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Não foi a vontade humana que produziu a Bíblia, mas foi a vontade de Deus, da Trindade Divina, do Espírito Santo. Bem-vindos à reunião para declarar paz de Deus seja em sua vida, em sua casa, meu querido irmão, minha querida irmã. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Já se inscreveu em nosso canal? Obrigado. Agora você pode compartilhar o link. Eu estou procurando pelo menos uma pessoa inscrita, mas eu sei que você já fez isso, mas vamos fazer de novo. Cada inscrito procurar mais um que não está inscrito e manda o link, pede, inscreva-se, participe desse ministério. E aí até o final do ano nós vamos dobrar o número de inscritos. Vamos lá? Vamos fazer isso? Levando essa palavra não é da igreja, não é de homens, não é da religião. É claro que está aqui a Igreja Batista Casa de Paz, estamos aqui representando a sua igreja, a nossa igreja, mas a palavra aqui é do Senhor. Deixe seu joinha também, você que gostar ou está gostando dos nossos vídeos, deixa aí, clica nessa mãozinha, isso também ajuda muito. E clique no sininho para você ser avisado quando entrar um vídeo novo. Nós vamos direto à palavra do Senhor de hoje, Mateus capítulo 2, versos 4, 5 e 6. Abra a Bíblia Sagrada e vamos ler juntos esta porção da palavra de Deus nesse dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 2, começando no verso 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito, porque assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida, em minha família, em minha casa, e abençoe também através da minha vida agora essa palavra na vida do meu irmão, da minha irmã, na casa, na família, que as bênçãos do Senhor sejam sobre nós, no nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto, Filhos de Paz, conferem o que está acontecendo no mundo com a Bíblia. É verdade. Ou conferem o que a Bíblia está dizendo com o que está acontecendo no mundo. Essa é a grande verdade. Está tudo em acordo, não há nada que a Bíblia diz que iria acontecer, que não aconteceu, não está acontecendo ou não vai acontecer. O que a Bíblia diz, ela se cumpre. Nós vamos insistir nessa tecla, vamos continuar batendo nessa tecla. E o nosso assunto é conferir. Confira, abra a Bíblia e vá estudando, vá lendo, vá conferindo. 3 lições anotamos desse texto para a nossa vida, porque o texto diz isso. Alguém conferiu, o pessoal aí que consulta os astros, viu uma estrela que era diferente das outras estrelas. Você conhece a história. E esses homens viajaram seguindo essa estrela, entenderam que tinha algo diferente, começaram a ver na Bíblia, encontraram no profeta Miqueias que iria nascer uma criança que seria o rei, numa cidade chamada Belém, na região da Judéia, na Palestina. E eles conferiram e deu certo.
Então, a primeira lição que anotamos sobre isso é: filhos de pais ficam bem informados sobre as notícias da terra. Sim, é verdade. Nós gostamos de ler os jornais, ou ver os jornais na televisão, ou ouvir os jornais no rádio, as notícias. Nós gostamos das informações. E nós precisamos ser bem informados do que está acontecendo no mundo. Nada de fake, tudo verdade, sim. Estamos aí para procurar as verdades que estão ocorrendo no mundo. E o Senhor Jesus elogiou quem faz isso. Em Lucas 12:56, Jesus disse: vocês sabem discernir muito bem as estações, quando vai fazer sol, quando vai chover. Naquela época, o serviço de meteorologia já funcionava, sem máquinas, sem os equipamentos sofisticados que nós temos hoje, mas aquela avaliação do lavrador, do pecuarista, que sabia, ainda hoje funciona muito bem. Eu conheço gente que funciona muito bem nesse sentido, sem precisar consultar os serviços de máquinas relacionadas a isso. Jesus elogia, dizendo: sabeis discernir muito bem os tempos e as estações. Aí Jesus conclui dizendo, ele elogia primeiro e depois ele faz a crítica. Ele diz: e vocês não sabem discernir os sinais dos tempos? Ou seja, os sinais de que o mundo está caminhando para o final. Os sinais de que o mundo está caminhando para a volta de Jesus. E o final do mundo não é o fim de tudo, mas é o começo da nossa vida com Jesus para sempre, onde Ele está preparando lugar para aqueles que creem nele e o recebem como único e suficiente Salvador. Segunda lição que anotamos desse texto: filhos de pais conferem as notícias do planeta com as profecias bíblicas. Para que nós queremos todos os dias, investimos tempo em ver as notícias nos jornais, nos telejornais, ou lendo, gasta muito mais tempo, ou ouvindo no rádio, como é o meu caso, eu gosto muito de ouvir as notícias no rádio. Sei de tudo logo cedo e realmente tem um resumo de tudo. Então, filhos de pais conferem essas notícias. Para que a gente quer saber das notícias? Para conferir com as profecias bíblicas. É isso que fazemos todo esse trabalho, ele é feito todos os dias pelos filhos de pais. Quando vemos uma notícia no jornal, nós lembramos logo de um texto bíblico. Olha isso aqui, e está realmente se cumprindo o que a Bíblia diz. Por exemplo, quando ouvimos ou lemos de um filho contra o pai, está escrito aqui. De um pai contra um filho. Que coisa terrível, que atrocidade, quantas atrocidades ocorrendo, pais contra filhos e filhos contra pais. Está escrito aqui. Jesus disse que isso tudo iria acontecer. Então, quando lemos nos jornais um terremoto de magnitude tal, lugar tal, está escrito aqui. Guerras e rumores de guerras, uma guerra aí que não tem fim, século 21, ano 2022, 2 países considerados de uma cultura de primeiro mundo em guerra. Está escrito aqui. Então, filhos e pais conferem as notícias do planeta com as profecias bíblicas. E em Mateus 2 nós vemos exatamente esses cientistas, esses homens, os magos que vieram do Oriente, eram uma espécie de cientistas. Eles disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então eles conferem o que está acontecendo no planeta com o que o texto bíblico diz. Eles conferiram e deu certo. Terceira e última lição, filhos de pais, por isso que a Bíblia ela é linda e ela merece realmente ser celebrada neste domingo, dia da Bíblia, porque ela realmente é maravilhosa. Terceira e última lição que anotamos: filhos de pais respondem com mansidão e temor aos que perguntam sobre Jesus Cristo, a razão da nossa esperança. Para que nós queremos saber das notícias do mundo, do planeta? Para que nós queremos ter trabalho de
aglutinar as notícias do planeta com o que a Bíblia profetiza que iria ou vai acontecer ou está acontecendo, para responder com mansidão e temor, para que as pessoas que têm dúvidas saibam sobre a esperança da nossa fé, sobre a razão da esperança que há em nós, nos filhos de paz. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz isso. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, filhos de paz, eles respondem com alegria, respondem com mansidão, respondem com paciência. Mesmo alguém que vem conversar com a gente para criticar, nós temos toda a paciência para explicar. Porque quem está criticando hoje, amanhã vai entender, porque não entende ainda, por isso que critica e fala e briga, mas a gente tem toda a paciência, toda a mansidão, porque um dia também eu não entendia, muitos outros filhos de pais, todos os filhos de pais antes também não entendíamos, e por isso tiveram paciência conosco, e hoje nós podemos ter, devemos ter paciência com os outros. Eu quero orar com você nesse momento, dizendo sim ao apelo dessa reunião. Eu vou ver os jornais todo dia, todos os dias, e vou ouvir as notícias. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou conferir essas notícias com o texto bíblico. Eu vou aglutinar essas notícias ao que a Bíblia diz que vai acontecer, o que está acontecendo. E em terceiro lugar, eu vou compartilhar e responder com mansidão e temor a qualquer que me perguntar sobre a razão da minha fé, sobre a razão da esperança que há em minha vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos conferir as notícias do mundo, compará-las com as profecias bíblicas e estarmos sempre preparados, santificando a Cristo como Senhor em nossos corações, para responder com mansidão e temor a qualquer que nos perguntar sobre a razão da esperança que há em nós, e nós vamos responder para que mais pessoas entendam e tenham a decisão de seguir a Jesus como o único e suficiente Salvador para sempre. Peço também saúde para tantos enfermos. Peço porta de emprego abertas para os desempregados. Peço pelas causas na justiça dos meus irmãos e das minhas irmãs. Peço pela compra e o pagamento do imóvel que a nossa igreja está comprando para abençoar a igreja que vier participar das reuniões de oração, que a nossa igreja tenha o seu templo físico, sua casa de oração aqui na Rua do Senado, para sempre até a volta de Jesus Cristo, para engrandecimento do reino de Deus. Agradeço a vida de todos que têm colaborado, contribuído, as igrejas, pastores, irmãos, irmãs, as campanhas que estão sendo feitas. Peço que abençoe e agradecemos a todos os participantes nas campanhas. Peço também um avivamento do Espírito Santo para a nossa igreja, que traga conversões de almas, as dezenas, centenas e milhares, para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja, Papai do céu. Peço essas bênçãos a Deus, o Pai, no poder do Espírito Santo, no nome que é sobre todo nome. No nome de Jesus Cristo oramos e todos digam amém e amém. Chegando ao final da segunda reunião para declarar paz, abra seu coração e receba paz de Deus seja em sua casa. Diga amém. Eu digo amém, porque a declaração também é para mim, para minha casa. Quero mandar aqui o parabéns para os aniversariantes. Quero encorajar você a escrever seu motivo de oração. Coloque o nome da pessoa, seja qualquer que seja a doença, para Deus não há nada impossível. Nossos grupos de intercessão oram com força mesmo, eles não esquecem de orar. Eles levam os pedidos, levam para as madrugadas, levam para as orações, para as jornadas de orações, para as vigílias. Nós temos tempos realmente de qualidade orando, irmãos comprometidos em orar.
Então, procure, anote o seu pedido, anote o seu motivo e pode ter certeza que os irmãos estão coletando seus motivos para orar e colocar no altar do Senhor. Nossa parte nós nos comprometemos a fazer. Receba a bênção do Senhor, tem uma bênção para você. A nossa igreja está reunida também presencialmente. Você pode participar todos os domingos, primeiro dia da semana, 9h30 da manhã, escola bíblica, 18 horas é o culto da noite, todos os domingos. E às quintas-feiras, 19 horas, saindo do trabalho, dá uma passadinha, recebe o alimento, recebe a palavra, sempre uma palavra de esperança, de fé, uma palavra do Espírito Santo de Deus para o seu coração. E também pela internet, daqui a 2 dias temos live com a missionária Neida Pimentel Mendes, e às sextas-feiras também estamos aqui na nossa reunião das promessas, e domingo são 2 reuniões para você se deliciar, se alimentar. Nós queremos declarar a bênção do Senhor para a sua vida, está em Filipenses capítulo 4. Só mais uma palavrinha sobre o Natal de Jesus. Esse ano vai cair dia 25, um domingo, e nós teremos uma cantata de Natal em nossa igreja, Casa de Paz. Você é o nosso convidado também, amém? Abra seu coração e receba a bênção do Senhor, que diz assim, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.